Pessoal, pensamento da semana aqui pra galera do Quai. Eu tenho um canal lá no YouTube que eu sempre esqueço, mas eu vou tentar deixar aqui eu vou tentar deixar o link do canal do YouTube. Mas eu queria levar o pensamento hoje do lembrar para não esquecer, que é muito um mote que os sobreviventes do Holocausto usam. Aliás, eu não tenho certeza, mas aí me ajudem nos comentários aí. Se eu não me engano, eles colocaram essa questão do Dia Internacional do Holocausto no dia 30 de janeiro, né? Dia 30 de janeiro de 1933, infelizmente, né? A ascensão de Adolf Hitler e de toda aquela ideologia nefasta que culminou, assim, né, deu vazão para uma Segunda Guerra Mundial, onde o saldo é aproximadamente de 82 milhões de pessoas mortas, entre elas cerca, né, porque não tem uma exatidão, de quase 6 milhões de judeus. Eu estava assistindo a um podcast, acho que já são 3 episódios, né, do Inteligência Ilimitada, onde ele leva a sobreviventes do Holocausto. Eu acho interessantíssimo assistir, né, porque eu já li alguns livros, né, de algumas personalidades que hoje já não estão mais conosco, né, já estão no outro plano, o Isaac Podorowski. Eu li um livro de uma das filhas, vamos assim dizer, adotivas do Otto Frank, que é o pai da Anne Frank, o Diário de Anne Frank também, a lista de Schindler e tantos outros, né? Eu comprei aqui recentemente, eu comprei, mas ainda não tive tempo para ler, porque eu estou tentando focar algumas coisas para o concurso, né? Vou prestar um concurso aí para oficial de promotoria daqui a alguns meses, então estou focando mais em questões de direito e alguns cenários de como o direito se aplica. Claro que isso também entra, mas é um pouco denso, né? Parei um pouco das leituras, mas o livro, enfim, é o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do William Shirer. Tá aqui, mas eu ainda não pude ler. Mas eu achei muito interessante quando eles falaram sobre essa questão de cumprimento das leis, né? E também o mote, né, do lembrar para não esquecer. Por quê? Muitas das vezes as pessoas, né, que não são, vamos assim dizer, muito fãs hoje às vezes do movimento de alguns conteúdos que são produzidos aqui na rede de crimes, né? Crimes que acontecem, infelizmente, algumas pessoas acham essa questão um tanto mórbida e ok, eu entendo não consumirem, eu entendo, eu vou querer ver o Big Brother Brasil, e aí já fica claro que é um dos conteúdos que eu simplesmente, tá, beleza, você gosta, ok, mas muitas das pessoas que fazem esse conteúdo para que a gente estude como até onde vai vamos assim dizer, a extensão, gente, até onde vai a extensão da maldade humana das pessoas, né? Como é que pessoas conseguem fazer atrocidades, ou pior, né? No caso da Boate Kiss, é aquilo, é ser negligente, né? E enfim, pagar caro por causa de uma negligência, né? Embora não queiram assumir, porque assim, não é a questão. Eu acho que um ato fala mais do que 1000 palavras, né? O exemplo, a postura, né? Então, tava vendo aí um moço aqui do Quai falando, olha, gente, não falem, né, tanto da Boate Kiss, mas eu acho que o que ele quis dizer foi que algumas pessoas estavam usando aquilo para ter um engajamento, né, aqui na plataforma, de um modo um tanto, sei lá, especulativo, não respeitando as pessoas, porque todas as vezes que você lembra aquilo, a familiar, né, pode ficar um pouco afetada. Eu acho que depende de como a informação ela é propagada, porque
Sim, né, há 10 anos, né, isso foi um choque, né? E aí é que tá. Quando as coisas acontecem, a gente não tem tanta informação, né? Com o passar do tempo é que vai se consolidando coisas assim, né? Tanto numa questão histórica, né? Como é o Holocausto, que já tem, né? Isso ocorreu há quase 80, vai fazer quase 100 anos dessas coisas, né? Dessas histórias, né? E de coisas assim, gente, que são inimagináveis. Sempre está saindo aí uma nova pesquisa, um novo depoimento de como, né, a genocídio, né, não é uma coisa que a gente banaliza, não se banaliza, gente. A questão é mais densa e mais sinistra do que se imagina. E quanto mais ela for, digamos, exposta, é melhor para que as pessoas entendam, né, até onde vai, o que a gente pode fazer para evitar que certos acontecimentos não voltem, né? E aí concatenando as duas coisas, porque, né, a pessoa falou isso, mas eu lembro que também tinha uma hashtag e uma coisa que era que muitos queriam, né, os sobreviventes da Boate Kiss ou as pessoas envolvidas, é que era lembrar que por conta de uma negligência de uma negligência de segurança, 242 pessoas vieram a óbito por, por baixo custo, né? Baixo custo para manter uma diversão, ou muitas das vezes nós, né, que a gente quer se divertir e tal, mas a gente não busca a prudência, né? Por mais, né, talvez jovens que a gente seja, né, por enquanto, né? Eu não sou tão jovem assim, pode parecer, mas eu não sou tão jovem assim. Mas não ter prudência, não ter, né, enfim, a ter um planejamento, tá? Planejamento não é só uma coisa para empresas, tem que ser também uma coisa, um planejamento de viagens, por que não? Por que que a gente não pode planejar uma viagem? Por que que a gente não pode planejar também como vai ser uma diversão nossa, né? O improviso é legal, mas a gente corre riscos com isso. E, enfim, né? Era esse pensamento, gente, de certas coisas a gente precisa tomar o conhecimento, é claro, agir com toda a empatia, a sensibilidade, né, possível, né, seja dependendo da fé que você tenha, né. No meu caso, eu oro e eu intercedo pelas pessoas, que o Espírito Santo console, né, a quem perde os seus entes queridos, né, mas também para que a justiça divina, essa sim ninguém escapa, né? Ela seja aplicada. Então, foi isso, né? Eu ouvi aí no Quai um rapaz falar, olha, não fale disso, mas, né, que a gente se atém, mas a questão é chamar atenção para esse mote que muitos dos sobreviventes do Holocausto daqui e que são histórias extremamente pesadas, gente, né? Tal qual também você perder pessoas assim porque elas simplesmente foram se divertir e um cara, né, uns proprietários ou a gestão pública do local, que também tem a ver, né? A questão da Segunda Guerra Mundial tem muita gestão pública, vocês não têm noção. Tem até um livro que eu vou querer depois que eu retomar a pesquisa, mas que fala sobre a sociedade, né, alemã, como eles estavam se comportando diante das propostas de gestão públicas nazistas. Então, assim, tem gente que sabia, tem gente que quanto mais sabia, mais, né, enfim, desesperado ficava. E teve também pessoas extremamente corajosas que o que puderam fazer para esconder judeus e salvar muitas pessoas fizeram. Olha, esses foram os corajosos, né? Então, é isso, né? O lembrar para não esquecer,
de certas tragédias, de certas maldades, né, atrocidades, né, que ocorrem, é para que nós, os corajosos, né, se defendam como derem e puderem, e que a gente reconheça quem são os canalhas, né, os psicopatas, aqueles que, né, aparentemente querem, né, mostrar assim, sou bonzinho, mas aí é aquilo, conforme a gente vai conhecendo, né, o comportamento de certas pessoas, é que a gente vê se, né, a gente já tem uma leitura de que aquilo pode ser ou não bom para nós. E, é claro também, né, empatia leva, né, o exercício contínuo de empatia, que eu sei que é difícil, né? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, é mais fácil eu pensar mais em mim, porque conforme às vezes a gente pensa em outros, quem se, né? Quem às vezes, né, temporariamente se dá mal é a gente, mas tudo passa, né? Mas é assim, né? O exercício contínuo de empatia faria com que, de repente, um local como aquele tivesse saídas, né, de emergência, como todo lugar deve ter, não entendia, enfim. Enfim, que se eu quero também fazer um efeito ali, né, diferente, um show pirotécnico, que eu compre a coisa que é adequada para a minha segurança e para quem está lá dentro, até porque, né, nos pequenos detalhes da situação da Black Kiss, não sei se foi o vocalista ou se foi o baterista, mas infelizmente um integrante da banda foi vitimado, tá? Então, né, é isso. Por quê? Porque o produtor, talvez ele não sabia aquilo que eu não sabia, mas é aquilo, gente. Lembrar dos nossos, né, erros, das nossas derrapadas, né? Enfim, para que isso não volte a se repetir. Tragédias não, né? Tragédias que podem ser evitadas, tá? Então, é isso, tá? Esse é o pensamento da semana para a galera do Quai. E comentem aqui o que vocês acham, né? Enfim, nos comentários. É isso, gente. Já tá dando 12 minutos e eu preciso encerrar. Mas é isso. Lembrem, vamos lembrar dos nossos erros, ou às vezes mostrar à tona as maldades, denunciar aquilo que tem que ser justo, né? Aquilo que precisa ser justo, né? Pensar um pouco no próximo para que determinadas coisas não voltem a se repetir, tá? Aliás, há uma frase aí que aquele que não sabe a sua história tende a repetir, né? Tende a repetir de novo a mesma coisa, né? A mesma cagada. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês e obrigada por assistir.